pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai dar uma aula para vocês falando um pouquinho sobre foco nos resultados. Como é que vocês vão montar os seus objetivos, como vocês vão traçar as metas de vida, as metas, seus objetivos profissionais, seus objetivos pessoais, de uma forma bem simples para você realmente conseguir resultados viáveis na sua vida, beleza? Então vamos lá, mostrando a tela do meu computador para que vocês possam acompanhar. Certo. Bom, primeiramente, a gente já aprendeu, já fiz aqui para vocês a primeira aula, que foi onde eu mostrei para vocês um pouquinho mais sobre o mindset e como é que a gente pensa, a nossa programação mental, como é que funciona a nossa mente, como é que funciona a nossa cabeça, né? E como é que a gente pode fazer para pensar de forma diferente. Na aula 2 também a gente discutiu um pouco a respeito das crenças limitantes, que é aquilo que prende a gente no lugar, que faz com que a gente não consiga resultados maiores. A gente às vezes está insatisfeito com os nossos resultados simplesmente porque a gente tem algumas crenças que não são reais, são crenças que mantêm a gente aprisionado naquele senso de verdade, naquele senso de realidade. Agora há pouco eu terminei de almoçar e eu estava lembrando aqui de uma outra crença limitante que eu tinha na minha cabeça, que foi implantada por uma professora minha quando eu tinha acho que 7 anos de idade, eu estava na primeira série. Eu lembrei que quando a gente ia para aula, logo depois do almoço, é lógico, com aquele monte de criança na escolinha, né, a primeira série, a professora falava assim que não era para a gente beber nada enquanto a gente comia. E aquilo eu trouxe anos, né, e hoje eu falei, nossa, é verdade, eu tenho esse costume de almoçar e não beber nada. E só depois de 1 hora, meia hora, pelo menos que eu almocei, que eu acabo tomando uma água, alguma outra coisa. E é muito interessante porque aquilo era uma crença que eu tinha, que a minha professora implantou na minha cabeça e eu hoje comecei a desconstruir essa crença. Falei, nossa, eu preciso pesquisar para saber se é verdade, se realmente faz tão mal, se realmente não pode, qual é a realidade, até onde é a verdade isso. Questionando aquela crença limitante que eu tinha lá. Então, ou seja, eu estava travado até então, eu realizava esse hábito achando que realmente era proibido, que realmente não poderia beber nada durante a refeição. Então, vejam só o poder de uma crença. E hoje, a nossa aula 3, a gente vai falar um pouquinho sobre o foco nos resultados. Então, depois que a gente já desconstruiu o nosso mindset, depois que a gente já entendeu a nossa forma com que a gente pensa e o porquê a gente faz o que faz, porque a gente está onde a gente está, agora a gente vai começar a montar uma nossa lista de objetivos, a nossa lista de metas, para que a gente realmente consiga resultados grandiosos na nossa vida, tá? Então, como é que a gente elabora uma meta para a gente poder realmente conseguir cumprir ela passo a passo? Primeira coisa que eu vou passar para vocês é que a gente tem um conceito de metas que é chamado Meta Smart. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar sobre isso, com certeza você já ouviu em algum lugar, em algum livro, em alguma literatura, algo falando sobre isso. Que uma meta para realmente ter resultado, para que você consiga executar uma meta, ela primeiro precisa ser SMART, ou seja, S de específica, uma meta específica, aquilo que você fala com exatidão. O que é que você quer? Eu quero ter 10 milhões de reais aplicados em investimentos até o dia 31 de dezembro de 2027. Então, você está dando especificidade. Então, eu quero ter 10 milhões e na data X. Se você puder por hora, melhor ainda. Então, bom, meta Smart é aquela meta que ela é primeiro ponto, ela precisa ser específica. Eu sei exatamente aonde eu vou chegar, eu sei exatamente o que eu quero, tá? Então, se eu falar para vocês, eu quero ter 10 milhões de reais, então esse é o meu primeiro ponto, ela é específica. Eu quero ter 7 casas de aluguel, eu quero ter uma casa de 150 metros quadrados no litoral de São Paulo, na praia de Bertioga. Então você está sendo altamente específico naquilo que você busca. Quanto mais específico você for, mais fácil, mais chances você vai ter para realmente caminhar para lá e buscar o resultado e alcançar essa sua meta, tá? Outro detalhe é que a meta tem que ser
mensurável. De nada adianta você ter algo que seja muito específico, mas você não consiga mensurar. Então você tem que saber exatamente como você vai medir se você está chegando próximo a essa meta. Quando eu falei para vocês que eu quero ter 10 milhões de reais até dezembro de 2027, eu estou falando 10 milhões, eu estou sendo altamente específico e é fácil de mensurar porque 10 milhões é simplesmente contar quanto de dinheiro você está conseguindo acumular. Quando eu falo uma casa, por exemplo, falei uma casa no litoral de São Paulo, em Bertioga, ótimo. Então eu tenho que saber quantos metros quadrados essa casa é, em que bairro ela é, e quanto custa essa casa. Eu tenho que converter essa meta, no meu objetivo de ter a casa, eu tenho que converter ela para algo que seja mensurável, porque senão eu vou ficar naquela, e aí, beleza, vou ter uma casa em Bertioga, mas, cara, aonde? Ela tem, eu já tô sendo, tem que ser mais específico ainda. Então eu quero uma casa no litoral, na beira da praia, em Bertioga, na praia X. Não conheço as praias lá, mas toda praia deve ter uma praia grande. Então vamos supor que seja na Praia Grande de Bertioga. Então, beleza, estou sendo altamente específico. E aí eu estou dizendo, bom, beleza, só a casa não é mensurável, eu preciso mensurar quanto custa uma casa dessa. E aí eu tenho que ir lá buscar corretor, imobiliária para que eu possa incurar. Beleza, então custa 3 milhões de reais essa casa, ótimo, então ela é específica e ela é mensurável. Ela tem que ser de atingível. Então eu tenho que saber, eu posso conseguir realmente, eu tenho capacidade para alcançar essa meta, eu tenho capacidade para juntar os 10 milhões de reais, eu tenho condições, capacidade para comprar essa casa de 3 milhões de reais. Então, o que a gente vai considerar nessa questão de atingível é as suas capacitações, se realmente dá para você fazer, se não é algo impossível, porque às vezes você vai falar que é algo, eu quero ter uma ilha em tal lugar, mas às vezes essa ilha não pode construir casa, essa ilha, ninguém pode comprar aquela ilha, é algo que é do governo, coisas nesse sentido, então não dá para você colocar algo que não possa ser atingível, ela tem que ser atingível. Então não adianta eu falar, por exemplo, imagina um atleta falar, eu quero correr os 100 metros rasos, sei lá, não entendo disso, mas que ele coloque em 5 segundos. Tipo, não sei, é impossível ele conseguir fazer isso nesse tempo. Então, ele precisa colocar algo que seja realmente atingível. A sua meta tem que ser possível. E dentro, quando você coloca algo que seja desafiador, no caso aqui uma casa de 3 milhões de reais em Bertioga, na Praia Grande, 10 milhões de reais investidos em dezembro de 2027, 10 milhões de reais, e aí, quanto eu ganho por mês? Quanto eu consigo acumular por mês? Eu tenho condições? Vai ser atingível isso? Às vezes você vai chegar à conclusão que não é atingível. Então, eu tenho que começar a pensar na seguinte questão: quais são as capacidades que eu preciso ter para poder ganhar mais a ponto de conseguir alcançar essa meta? Porque às vezes, se eu falar que eu ganho 10 mil reais por mês, eu não vou conseguir alcançar essa meta no prazo que eu determinei. Mas se eu aumentar o prazo, talvez, então até dezembro de 2067. Então beleza, então agora se eu guardar R$1.000 por mês investidos a um rendimento de 7% ao ano, eu vou conseguir alcançar esse resultado. Ah, legal, então é atingível. Ou eu talvez preciso me capacitar para poder acumular, então beleza, eu quero conquistar em 2027 esse objetivo, então talvez eu preciso guardar 50 mil reais, 100 mil reais todos os meses, até daqui durante 5 anos para que eu possa alcançar esse resultado. Beleza, então como é que eu faço para conseguir ganhar mais dinheiro suficiente para que eu consiga acumular 100 mil reais por mês para alcançar minha meta? Então aí esse trabalho do A, veja que aí você definiu uma meta que está parando no A, então eu tenho que desenvolver uma estratégia para que eu coloque essa meta dentro de um foco que possa ser atingível. Não adianta eu traçar metas, eu escolher metas que sejam inalcançáveis. Entendeu? Então eu posso ou alongar minha meta por um prazo maior, ou eu posso mudar essa meta falando, então não vai ser possível, eu vou comprar uma casa então aqui no interior de Campinas. E aí você vai escolher uma casa mais barata, mais simples, para que seja atingível. Ou você realmente fala, quero aquela casa na Praia Grande que custa 3 milhões lá em Bertioga e eu vou acumular esses 3 milhões em 3 anos e eu vou guardar tantos mil reais e eu vou me capacitar, vou fazer um novo curso, eu vou captar tantos clientes, eu vou ir atrás de algo que me dê esse resultado para que eu consiga tornar essa meta atingível. Ela tem que ser R de relevante.
não adianta eu querer trabalhar com alguma meta que não seja relevante para mim. Se eu falo, cara, eu detesto praia, eu não ligo para praia, nossa, imagina, vai morar de frente para praia, aquela maresia batendo, putz, eu detesto, não gosto, tenho medo, vai dar uma tsunami lá, uma onda muito grande, estraga minha casa, não, eu não gosto. Se ela não for relevante para você, você não vai ter motivação para correr atrás da sua meta, para alcançar a sua meta. Então ela tem que ser relevante. Putz, eu realmente quero os 10 milhões, porque meu sonho é morar de frente da praia, é poder ter uma vida tranquila, trabalhar de casa, ou trabalhar só com o que eu quero, ou me aposentar e não precisar trabalhar. Eu quero esse patrimônio para que eu possa aposentar meu pai, para que eu possa dar uma casa X para minha mãe, o sonho da minha filha é morar na praia. Então tem que ser algo que seja relevante. A sua meta é relevante para que você realmente tenha condições de buscá-la, para que você realmente tenha motivação para buscar essa meta. E o T, o último tópico, ela tem que ter tempo, né? Então eu já citei isso desde o começo, que é quando você tem que colocar um prazo, em quanto tempo você vai alcançar. Então eu quero ter 10 milhões de reais até dia 31 de dezembro de 2027. Quando você coloca a data, hora, o ano, você está colocando um tempo, está colocando prazo. A meta precisa ter um prazo para ser cumprida. Eu quero comprar a casa até dezembro de 2021. Uma casa de 3 milhões de reais na praia. Então, ela está sendo específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, ela tem um tempo para acontecer. Nunca defina uma meta que você não tenha um prazo para executar. Se você só colocar, não, meu objetivo é alcançar 10 milhões. Cara, você não vai alcançar, porque você não está sendo objetivo, você não tem fundamentos suficientes para se cobrar para chegar no resultado. Porque vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, e você fala, não, beleza, aí dá tempo ainda para chegar. Por quê? Porque você não definiu tipo, o tempo até você morrer. Então, você diminui muito as chances de você alcançar qualquer objetivo quando você não coloca prazo para que você possa alcançar essa meta. Então, os objetivos, você tem que saber exatamente aonde você quer chegar. Você tem que saber exatamente quais são seus sonhos. Eu sempre aconselho que cada uma das pessoas defina pelo menos 10 metas, 10 grandes objetivos, que são seus sonhos de vida, são seus grandes sonhos de realização, tá? Por que 10? Porque você se obriga a buscar sempre algo a mais. É muito comum que você tenha talvez 2, 3, 4, até uns 5 grandes sonhos, grandes objetivos como metas da sua vida. E aí você se atém apenas a eles. Quando você coloca na sua mente que você precisa montar 10 grandes objetivos, você vê que você começa a sonhar mais, você vê que você começa a buscar algo a mais. Então, só que você vai ter que, o que vai fazer muita diferença realmente em você realmente alcançar o resultado, em você realmente conseguir os resultados para que você alcance os seus objetivos, é o quê? Você escrever. Então eu sempre aconselho que todo mundo pegue um caderno, tá? Pega um caderno desses universitários mesmo, desse baratinho, qualquer caderno universitário, um caderno que você já tem na sua casa, e você vai pegar e vai anotar nesse caderno os seus 10 sonhos. Só que você vai anotar durante todos os dias. Depois no final eu vou passar a tarefinha e vou dar detalhes sobre isso, como é que você vai colocar isso. Mas tente sentar em um momento de meditação tranquilo e comece a pensar em quais são suas 10 metas, seus 10 grandes sonhos, 10 grandes objetivos, tá? E você vai definir esses 10 grandes sonhos ao longo de um intervalo aí de pelo menos 20 anos. Então você vai ter sonhos de curto prazo, né, curto de imediato, né, sonhos imediatos, sonhos de curto prazo, aí até uns 6 meses, até 1 ano, sonhos de até 2 anos, sonhos de 5 anos e sonho de 10 e 20 anos. Então, você vai escalonar esses 10 objetivos, 10 grandes objetivos, distribuídos ao longo de todo esse intervalo de tempo, tá? Ao longo para você realizar esse ano, né? Durante até os 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e 20 anos, tá? Quando você faz isso, você começa a refletir, poxa, cara, será que eu vou viver tudo isso? Nossa, como eu vou estar daqui 10 anos? Como eu vou estar daqui 5 anos? Como é que eu vou estar daqui 20 anos? Essa reflexão é muito boa para você realmente pensar que tipo de história você gostaria de contar para os seus netos quando você tiver daqui 20 anos. Que tipo de história você gostaria de se orgulhar
de contar para outras pessoas daqui 20 anos? Que tipo de história você gostaria de estar compartilhando com as outras pessoas? O que você vai estar fazendo daqui 10, 20 anos? Então, coloque no papel, definido exatamente quais vão ser esses 10 grandes objetivos, tá? Para cada grande sonho, você vai ver que é um sonho bem grandioso. Como esse exemplo eu te dei, uma casa de 3 milhões de reais na Praia Grande, em Bertioga. Beleza, é um grande sonho. Aí você vai falar assim, poxa, então você vai ter que começar a desmembrar esse grande sonho em algumas metas. Então, por exemplo, o primeiro grande sonho é lá a casa em Bertioga, na Praia Grande. Você vai ter que pesquisar para saber quanto custa essa casa. Então, beleza, você pesquisou, beleza, quantifiquei em 3 milhões de reais. Então, eu quero essa casa até dezembro de 2025, por exemplo. E aí você definiu, beleza, 2025 é o seu prazo. Então, qual vai ser o seu trabalho para alcançar essa meta até esse 2025? Qual vai ser o seu compromisso ano após ano para chegar nessa meta? Bom, então, todos os anos eu preciso ter, então, a cada ano eu preciso ter acumulado 500 mil reais em uma conta X ou investimento X para chegar lá. Beleza, então você já definiu o primeiro passo, primeira etapa. A cada ano você precisa alcançar 500 mil reais acumulados em uma determinada conta de investimento. Você vai para o segundo passo. Aí você fala assim, pô, então beleza, agora como é que eu faço para alcançar esses 500 mil reais? Poxa, isso é fácil porque eu já tenho um rendimento X, então eu vou reduzir o meu consumo hoje para viver com 50% do meu orçamento para que eu consiga alcançar essa meta. Ou não, eu vou ter que então fazer um curso para aumentar minha renda em 30% para que eu possa poupar tantos mil reais por mês para que eu consiga acumular os 500 mil reais ao final de cada ano. Vocês entendem? Você vai quebrando essa grande sonho, essa grande meta em outras pequenas metas e objetivos que sejam também mensuráveis, para que você possa saber se a cada dia você está chegando mais perto do seu grande objetivo, se a cada dia você está chegando mais próximo do seu sonho, da sua grande meta, entendeu? Todos os dias a gente tem que parar para pensar, puxa, eu construí algo, ou pelo menos uma vez por mês você tem que parar para rever as suas metas e falar, puxa, o que eu fiz hoje para chegar mais próximo da minha meta? O que eu fiz hoje para chegar mais próximo da minha meta e do meu grande sonho lá em 2025? E aí você tem que ter em mente que várias coisas vão acontecer, muitas coisas vão acontecer nesse intervalo. Então, de hoje até o prazo final do seu grande sonho, muitas coisas vão acontecer. Vão acontecer crises como essa que a gente está vivendo hoje no momento, vão acontecer problemas, vão acontecer tragédias, problemas de saúde. Muitas coisas vão acontecer e você não vai perder tempo pensando nessas coisas, tentando prever o futuro. Vai sair simplesmente focar no agora, no que você pode fazer hoje para alcançar aquele objetivo. Aconteceu algo? Para, reflita, replaneje. Talvez você vai precisar alongar de novo o seu prazo, talvez você vai ter que aumentar então o seu trabalho, número de horas trabalhadas, ou talvez você vai ter que buscar uma nova fonte de renda, ou talvez você vai ter que reduzir ainda mais o seu padrão de vida para acumular o valor que você tinha se proposto a fazer para bater aquela meta, e você vai rebalancear a cada dia, tá? Não tem como a gente prever o futuro, coisas vão acontecer a todo momento e talvez cada uma dessas 10 metas vão se desbalancear frequentemente, mas não se atenha a isso. Simplesmente foco em manter os seus 10 grandes sonhos, seus 10 grandes objetivos, tá? Quebrando em pequenas metas para cada um desses grandes objetivos, tá? Então não perca tempo no que você, nossa, eu podia ter feito aquilo, nossa, surgiu oportunidade ano passado, eu devia ter aberto aquela empresa, nossa, aquele cliente lá veio para mim, eu acabei não captando, nossa, eu não dei atenção para aquele cara, não se atenha em ficar pensando no que você devia ter feito, não se atenha em ficar pensando em prever o futuro ou em coisas do passado que você deveria ter feito, que alguém deveria ter feito, que seus pais poderiam ter feito, que seu patrão, não se atenham a isso. Simplesmente foque no que você pode fazer hoje. O que você pode fazer agora para cumprir a sua meta, para cumprir o seu grande sonho, o seu grande objetivo. Eu na verdade vi uma literatura e a pessoa ela define exatamente dessa forma. O ideal, a distribuição ideal do nosso tempo, do nosso pensamento, dos nossos planejamentos é o quê? 70% do nosso pensamento, 70% do nosso foco tem que estar no agora. Tem que estar no presente, 70%.
Você vai perder 20% do seu tempo apenas planejando o futuro, pensando no futuro, montando exatamente essas estratégias, esse planejamento dos prazos futuros, daquilo que você vai conquistar, as suas metas que você precisa cumprir, cada uma delas. E apenas 10% pensando no passado. Não perca tempo com o passado. Você não vai ganhar dinheiro com o passado, você não vai trazer nada de bom olhando apenas para o passado. O passado só serve para você olhar para ele lembrando do aprendizado. Nossa, eu errei. Não, você não errou, você aprendeu. Ninguém erra. As pessoas elas aprendem. Assim que você comete algo errado, você aprendeu. Então, ótimo. Tenha o passado apenas como uma fonte de pesquisa para ver aquilo que você pode trazer como aprendizado para não cometer hoje e não errar no seu planejamento futuro. Beleza? Então, vamos lá. E aí, então, quais são as suas metas? Você sabe exatamente aonde é que você quer chegar? Seus objetivos estão claros, estão bem definidos? Então, algumas dicas para você montar suas grandes metas, seus grandes sonhos. Talvez você possa buscar aquela sua casa dos sonhos, aquele seu carro dos sonhos. Qual é o salário, o rendimento mensal que você gostaria de ter? Quantos clientes você gostaria de atender? Que tipo de clientes você gostaria de atender? Que tipo de colegas de trabalho você gostaria de ter? Que tipo de funcionário você gostaria de ter? Aonde você gostaria de passar as suas férias? Qual é como vai ser a família que você gostaria de ter? Filhos, netos, como é essa família? Então, tudo isso são dicas para vocês montarem as suas grandes metas. Poxa, então eu quero ter uma casa no litoral, eu quero ter um patrimônio de tantos milhões de reais, eu quero ter, um carro de tal marca, de tal modelo do ano, eu quero ter uma família com 2 filhos, eu quero passar umas férias, eu quero passar 3 meses viajando por tal país, por tal cultura, conhecendo a cultura local, conhecendo um grande ponto turístico. Isso são exemplos de grandes metas para que você possa definir. Eu quero ter 10 grandes sócios, eu quero ter 5 pessoas de confiança trabalhando para mim, sabe? Tudo isso são exemplos de algumas metas e objetivos que você possa definir. Então, se você for pensar assim, todo mundo quer um carro, todo mundo quer uma casa, todo mundo quer ter um dinheiro investido, todo mundo quer ter uma boa família, todo mundo quer ter uma boa saúde, todo mundo quer ter uma boa empresa, pessoas boas trabalhando ao lado. Só que a gente já criamos 7 grandes objetivos para que vocês possam usar de exemplo. E você vai pensar, eu quero também ter uma casa no campo, eu quero talvez morar em tal país, E aí você vai extrapolando para aquilo que é a sua realidade. Mas saiba exatamente cada um dos seus grandes objetivos como um modelo SMART. Então saiba exatamente em 2, em 5, em 10, em 20 anos o que vocês querem. Sempre especificamente saiba a sua casa, quantos metros ela tem, quantos metros quadrados, que cor ela vai ser, qual é o cheiro que vai ter essa casa, que cheiro que vai ter o jardim da sua casa, imagine você tocando o banco de couro do seu carro, você entrando no seu carro, você pegando a chave lá na concessionária. Então, a localização, você chegando lá, a portaria do seu condomínio. Imagine tudo isso, tá? Tenha tudo isso de forma bem específica com relação aos seus grandes objetivos, tá? Então, você vai pegar tudo isso e você vai escrever isso aí todos os dias. Para quê? Para que a gente possa realmente gravar na nossa cabeça e a gente possa assumir esse compromisso. Então, aquilo que eu falei, vão colocar no caderno e vão escrever todos os dias nesse caderno os seus 10 grandes objetivos, tá? Por que no papel? Por que escrito? Porque está comprovado. Vários cientistas já pesquisaram, já comprovaram que tudo aquilo que você coloca no papel, você tem 60% a mais de chance de realmente conseguir. Só porque você colocou no papel. Porque quando você escreve, é como se você estivesse assumindo um compromisso com o seu cérebro, dizendo, eu me comprometo a fazer isso, eu irei buscar aquilo. Então, você sabe claramente o que é, onde você vai, e você fica com foco no que realmente você quer, no que realmente você busca. Diferente de você definir, não, então eu quero, sei lá, até meus 40 anos eu quero me aposentar. Não, nossa, até meus 50 anos eu quero comprar uma chácara. Se você só colocar isso no pensamento, você não está se comprometendo. Porque chega amanhã, nossa, deu a crise do coronavírus. Nossa senhora, que merda, de tudo isso que está acontecendo. Cara, se eu conseguir uma casa até meus 60 anos, está ótimo. Você se desestimula. E aí você esqueceu aquilo que você tinha definido. Você definiu que ia ser daqui 10 anos, que ia ser daqui 8 anos, que ia ser daqui 5 anos.
Aí qualquer coisa que acontece, você, não, putz, nossa, nem quero mais aquela casa, na casa dá muito trabalho. Já sei, eu quero mesmo um carro, porque meu outro sócio lá comprou um carro top, não, eu quero um carro daquele, eu quero um carro daquele. Aí depois aparece alguma outra coisa. Então, o seu pensamento, se você deixar somente na sua cabeça, a cada momento surge algo novo, algo mais atrativo, algo mais emocionante, algo mais interessante, que vai fazer você mudar o seu grande objetivo e você não vai continuar persistindo na sua grande meta, tá? Então tenha isso sempre na sua cabeça e trace um plano. Qual é o plano que você tem de passo a passo para que você consiga alcançar esse seu objetivo? Então a bússola, ela aponta para o norte. E você, para onde você está indo? Você está indo para o norte? Tem aquela passagem lá da Alice no País das Maravilhas que ela encontra com o gato e ela fala: ô gato, para onde vai dar essa estrada? Aí o gato pergunta para ela: não sei, para onde você quer ir? Não sei. Bom, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Então, se você não tiver exatamente definido o seu norte, se você não tiver definido exatamente para as suas grandes metas, os seus grandes objetivos, você não tem motivação para continuar, você não tem motivação para realmente buscar o resultado para aqueles grandes objetivos, entendeu? Então, você tem que sentir a cada dia, quando você for reescrever as suas metas, seus grandes sonhos, você tem que pensar: eu estou mais próximo dele? Hoje eu caminhei para estar mais próximo do meu grande sonho, do meu grande objetivo? Todos os dias você tem que fazer algo para que você possa chegar mais próximo do seu grande objetivo, tá? As ações que você está executando hoje vão te levar para alcançar aquela sua meta? Por que eu falo isso? Porque é comum às vezes você não ter, você não estar qualificado ainda, você ainda não está capacitado para alcançar aqueles resultados. Então você colocou uma meta bem grandiosa, que você precisa acumular um valor de 50 mil reais mensais, mas você ainda não está capacitado para isso, você ainda não consegue fazer os trabalhos suficientes para receber aquela renda. Então você tem que se capacitar, você tem que buscar um aprimoramento para que você se qualifique para receber mais e aí sim fazer ou investir aquele valor que você tinha definido para você alcançar seu grande objetivo, tá? E uma outra dica que eu sempre dou é que você tem que buscar assumir compromissos públicos, não somente no seu caderno, no seu papel, mas busque também colegas de trabalho, seu patrão, seus familiares, pessoas próximas, amigos, para que você possa se comprometer. Fala: cara, olha, você está me vendo aqui hoje, mas em tal data, tal dia, tal ano, eu vou estar fazendo tal coisa. Cara, eu me comprometo, eu vou conseguir esse objetivo, eu vou conseguir aquela casa na praia, eu vou comprar um carro daquele modelo assim, 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 até tal dia. Porque quando você faz isso, você está atiçando a possibilidade para que outra pessoa também te cobre, outra pessoa também sabe do seu sonho e ela vai te motivar, ela vai te apoiar, ela vai te cobrar, você vai ter vergonha de chegar no final do dia: cara, eu não fiz nada para alcançar aquela meta. Eu trabalhei hoje, mas eu não fiz nada para chegar mais próximo da minha meta. Então todos os dias você começa a se comprometer, a se cobrar, porque você tem outras pessoas sabendo da sua meta, do seu grande objetivo. E aí amanhã ou depois vai surgir aquele churrasco que ele vai falar assim: e aí, como é que tá aquele trabalho seu lá para você chegar em tal lugar? Aí você vai parar, pensar: nossa, então, cara, eu desisti. Nossa, então, não tô fazendo. Nossa, eu parei. Então, você vai ter vergonha de falar isso. Então, por isso, é muito bom você pedir ajuda para familiares, para amigos, para que você possa se comprometer ainda mais, se envolver ainda mais com esse grande objetivo, tá? E aí tem uma técnica que é descrita como técnica de visualização. Isso é descrito em PNL, né, Programação Neurolinguística. Quando você começa, a cada hora, cada dia que você estiver escrevendo a sua meta, seu grande sonho, ao escrever, você pare por 1 minuto e mentalize você em posse daquilo. Beleza, você escreveu aquela casa grande, 3 milhões em Bertioga. Como é essa casa? Cara, vamos lá, imagina você chegando na casa, você entrando lá, um dia de sol, as ondas indo, voltando, a praia tá vazia, a praia tá cheia, você tá entrando, a porta da frente, isso, que barulho faz? Qual é o cheiro que tem essa casa? Como tá o ambiente? Tá organizada? Como são os móveis? Quantos quartos ela tem? Entra no seu quarto, como é? Que cor é? Você realizar essa técnica por 1 minuto para cada uma dessas grandes metas. Você imaginar o seu carro, você chegando na concessionária, a sensação que você vai sentir ao pegar a chave, ao você sair para dirigir, ao você se sentar no carro, você acelerar.
cada um dos seus 10 grandes sonhos, se visualize em posse dela, porque é como se você, no seu pensamento, você já estivesse materializando o seu sonho. No seu pensamento, pelo menos, você já está materializando. Então, você vai agir como se você já tivesse aquele bem, como se você já tivesse alcançado aquela meta, como se você já tivesse realizado aquele sonho. E aí, então, como é que a gente vai fazer um planejamento? Um exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Se você decidiu que você pretende morar em outro país, então você vai definir quais são, beleza, esse é o seu grande sonho. Então essa é a sua meta, seu grande objetivo. Então seu grande objetivo é morar em tal país. Ótimo. Morar em tal país até tal data. Então vamos começar a quebrar ele em etapas. Eu preciso aprender o idioma para falar o idioma daquele lugar. Então, primeiro passo, se eu decidir que eu quero aprender o idioma, eu tenho que me matricular numa escola daquele idioma. Então, eu vou lá, eu tenho que começar, o primeiro passo é me matricular na escola. Me matriculei, eu estou fazendo as tarefas, beleza, então todos os dias eu fiz as tarefas, então ótimo, eu fiz algo para me aproximar do meu grande sonho, que é morar em tal país. Você talvez depois, quando chegar talvez em um ano antes de você for morar naquele país, você já tem que estar falando bem a língua. Então você já tem que estar fluente. Aí você vai começar a buscar o visto ou a sua cidadania para você poder mexer com os documentos para que você possa ir lá para você realizar aquele sonho. Então, mexer com os documentos, você vai ter o prazo, você começar a mexer com isso, todos os dias você vai fazendo passo a passo para que você possa alcançar aquele sonho. Aí depois você vai, bom, beleza, agora já sei, já estou com visto, já sei falar o idioma, agora eu tenho que buscar como é que eu vou viver lá? Eu vou viver com o meu patrimônio que eu juntei aqui, ou eu vou gerar renda lá, eu vou fazer algum tipo de trabalho lá, eu vou fazer um estágio, um aprimoramento, um curso, uma faculdade. O que eu vou fazer lá? Como é que eu vou tirar renda? Com quanto que eu vou viver? Qual vai ser meu padrão de vida lá, baseado em cima do rendimento que eu tenho aqui? Agora vamos lá, agora vamos escolher a cidade. Qual cidade daquele país eu vou morar? E qual região daquele país? Em qual casa eu quero morar? Qual bairro daquela cidade que eu vou morar? Você tem que começar a buscar a casa, a cidade, região, clima, quanto vai custar o aluguel, como é que você vai morar, onde você vai morar lá, na casa de quem, com quem você vai morar lá, tá? E aí você vai falar assim, bom, beleza, então agora faltam 6 meses para mim cumprir a meta, agora eu vou começar a me organizar as minhas coisas aqui. Então eu vou começar a mexer com meus bens aqui, vender carro, alugar casa, pensar como é que eu vou fazer com meus filhos, a escola, a minha esposa, a minha família, se eu sou sozinho, e você vai começar a mexer. Então isso é um modelo de planejamento que você deve utilizar para que você possa, para cada grande sonho, você vai destrinchar ele em cada uma dessas etapas, para que você consiga ir clareando a sua mente e falar, bom, beleza, então eu estou a caminho de... Porque se você definiu que nos próximos 2 anos a sua única obrigação é simplesmente aprender a falar o idioma, ótimo. Aí depois você vai passar mais 1 ano para você conseguir realizar as outras atividades, tudo bem, você está caminhando para aquilo. Porque se você definir que você vai realizar tudo aquilo de uma vez até 2025, vai chegar na hora e você não vai ter feito nada. Então defina suas metas para hoje, defina seus objetivos para hoje, para que você realmente corra atrás de resultados, tá? Então, organize todos os seus objetivos, suas metas, né? Também por prioridades. Então você tem lá suas metas de curtíssimo prazo, curto prazo, médio, longo e longuíssimo prazo. E aí você vai definir, cara, mas eu tenho metas para minha família, eu tenho metas para minha profissão, eu tenho metas pensando na minha religião. Eu quero me dedicar pelo menos 2 horas por semana para a minha religião, para a minha vida espiritual. Você já se planejou para as suas finanças, a cada quanto tempo você vai aprimorar, vai lapidar, vai mexer, o que você vai fazer com o seu aspecto financeiro ou conhecimento, quero fazer um novo curso, quero ler um novo livro. Então eu tenho a meta de ler 1 livro por semana pelo menos até 2050. Então você vai definir as suas metas, os seus objetivos para todas as suas áreas da sua vida, tá? Tenha sempre números para sua meta, tá? Para cada uma das suas metas. Você sempre utilize números para você poder quantificar e qualificar o quão próximo você está da sua meta, do seu objetivo, entendeu? E uma coisa que eu sempre coloco, o detalhe é, essa meta, ela é desafiadora? Será que você sente aquele frio na barriga quando você fala para os outros, quando você vai compartilhar com alguém que você vai cumprir aquela meta? Se não, pense 2 vezes, talvez a sua meta esteja cômoda demais, talvez a sua meta esteja muito fácil. Você é capaz de mais, você pode mais.
E às vezes você está se contentando com pouco. Será que você não está se contentando com uma mediocridade? Você não está se contentando apenas porque outras pessoas ao seu redor também conseguem isso? Você não pode conseguir algo a mais? Não existem pessoas no mundo que são melhores do que você, pessoas no mundo que conseguem algo a mais do que você? Será que você não pode ir para cima? Você não está se balizando para baixo do seu potencial? Se você tem potencial, será que você está explorando mesmo o total do seu potencial? Porque quando a gente está no limite do nosso potencial, é quando você ainda sente aquele friozinho na barriga. Quando você sente que você está naquele abismo, cara, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Aí é sinal que você realmente está se desafiando para que você possa crescer. Então, quem sentiu um grande impacto numa crise como essa que a gente está vivendo são pessoas que não estavam capacitadas para um problema. Então são pessoas menores do que o problema. A hora que deu essa crise, a pessoa fica totalmente abalada. Pessoas que estão preparadas, elas passaram bem e tal. Se você sentiu só um friozinho na barriga, beleza, você pode se qualificar mais. Agora, se você está totalmente confortável, então será que você não pode estudar alguma coisa que você possa se desafiar ainda mais? Entende? Então, veja se todas as suas metas, você sente o frio na barriga, você se sente desafiado realmente, ou você está indo abaixo do que o seu potencial, do que você teria realmente de potencial para ter de resultados. E é possível, né? A gente já comentou no Smart que você tem que escolher uma meta que sempre que seja possível. E aí eu vou ensinar vocês a como desenhar um mapa. O mapa, basicamente, eu sempre utilizo como referência a nossa roda da vida. No coaching a gente utiliza muito, é uma das nossas primeiras etapas do coaching, exatamente utilizar a roda da vida, que ele é como se fosse uma fotografia do hoje. Como eu me sinto hoje, no momento em que eu estou traçando as minhas metas, os meus grandes sonhos, os meus grandes objetivos. Hoje eu tenho uma perspectiva de vida, uma perspectiva de patrimônio, uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva futura. E daqui 5 anos, e daqui 10 anos. Então, para cada conquista que você tiver das suas grandes metas, dos seus grandes sonhos, para cada conquista, eu recomendo que vocês façam uma nova roda da vida, para você ver o atual momento e você compare entre elas, tá? Não precisa ficar olhando a roda da vida todos os dias, mas olha a roda da vida sempre assim que você alcançar alguma meta. Cara, eu alcancei, eu tinha aquele primeiro degrau que era aposentar meu pai, eu alcancei. Então, volte lá, risque aquele objetivo, coloque outro grande objetivo naquele lugar e faça uma nova roda da vida para ver como é que você se sente. E você vai ver como você vai melhorando como ser humano. Você no aspecto lá financeiro talvez você tenha piorado, no aspecto espiritual talvez você tenha melhorado, no aspecto de relacionamento talvez você tenha melhorado. E aí você vai medindo para saber, cara, eu estou no caminho certo, eu realmente evoluí a maior parte das áreas da minha vida. Isso dá um norte, isso realmente dá um mapa para que você saiba que você está no caminho certo, que você está caminhando rumo à evolução, tá? Para você fazer a roda da vida, você tem que ser o mais sincero possível, porque é uma coisa para você, então você tem que ser sincero consigo mesmo. Não fique tentando enganar o seu ego ou enganar a você próprio. Foca em realmente alcançar resultados, tá? Para você, tá? Colocar algo que seja verdadeiro, tá? Qual é a sua posição atual e aí a cada meta alcançada, seu novo ponto de referência, tá? Então esse vai ser o seu mapa para você alcançar a sua meta. Vou deixar disponibilizar para vocês essa roda da vida aí. Então a roda da vida, só ensinando, dando um pouquinho para vocês. Vocês vão ver 4 quadrantes. Dos 4 quadrantes você vai ter sempre 3 pilares que vocês vão preencher. E vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para cada uma desses pilares, tá? Então dentro de qualidade de vida, que nota você dá hoje para o seu nível de espiritualidade? Pensando que 10 é a pessoa mais espiritualizada possível no seu conceito. Qual é o melhor conceito de espiritualidade? E qual é o pior, tá? Em nível de espiritualidade, qual é? De 0 a 10, qual é a sua nota hoje? Em nível de plenitude e felicidade, no sentido de tranquilidade na sua casa, no seu ego, você como pessoa, você se sente bem com sua qualidade de vida. Qual é o seu nível de plenitude e felicidade de 0 a 10? Criatividade, hobbies, diversão. Quanto tempo você dedica para os seus hobbies? Quanto tempo você tem de diversão, para as coisas que você gosta de fazer? Quanto tempo da sua vida você dedica a isso? Você está satisfeito? Qual nota você daria? Pro lado pessoal, a gente vai ver a sua saúde, quanto de disposição e cuidado da sua saúde você tá tendo hoje, qualidade de vida, exercícios físicos, quanto de cuidados pessoais, né? Saúde e disposição. De 0 a 10, puxa, eu não vou para academia, eu tô procrastinando, falei que eu ia para academia e acabei não indo, eu também não tô fazendo exercício físico nenhum, então talvez sua saúde tá lá com cuidado 3, porque eu tô comendo muita fritura, tô comendo muito fast food. Quanto de equilíbrio emocional você tem, né? Quanto de desenvolvimento intelectual, quanto você dedica à leitura, aprendizado, cursos, estudos,
quanto de equilíbrio emocional você tem para realmente aprender a lidar mais com as pessoas, tentar se tornar uma pessoa melhor, ser mais compreensivo nos relacionamentos. No aspecto de relacionamentos, na sua família, quanto tempo você dedica para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, quanto tempo em família vocês têm, quanto você tem para conversar, para brincar com seus filhos. No seu desenvolvimento amoroso, como você está o seu horário lá com a sua esposa, em troca de carinhos, em troca de confidências, quanto de tempo você dedica, você tem um relacionamento, os sonhos que você gostaria com a sua parceira, e a sua vida social, com seus amigos, com pessoas que você gosta de sair, de bater papo, ir num barzinho, uma festa, alguma coisa que você gosta de fazer. Quanto de vida social você anda atento? Mesmo aqui acaba entrando até mesmo um pouco do networking, que a gente vai colocar aqui no conceito também de profissional. No profissional é aquela coisa, quanto de realização de propósito. Você tem um propósito na vida que você utiliza no seu âmbito profissional. E eu ajudo pessoas a investirem melhor. Eu ajudo pessoas a empreenderem melhor. Eu ajudo pessoas a resolverem problema de saúde. O cara, por exemplo, um médico. Então, quanto de realização e propósito você está conseguindo executar daquilo que você realmente tem de missão na sua vida? Ou você está deixando a desejar? Você poderia atender mais clientes? Você poderia satisfazer mais os clientes que você já tem? Será que você não está deixando a desejar? E no aspecto de recursos financeiros, como está o seu rendimento financeiro, sua recompensa financeira pelo trabalho que você desenvolve profissionalmente? Você está satisfeito? Você poderia receber mais? Existem pessoas que têm melhor desempenho ou não? E a sua contribuição social com o seu trabalho? Quanto você está contribuindo realmente para a sociedade como um todo, ajudando em problemas da sociedade? Quanto você está realmente evoluindo nessa sociedade? Tá? Então assim você vai preencher a sua roda da vida, você vai baixar e vai preencher ela aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias para você acelerar os seus resultados. Primeiro ponto é você conhecer as suas habilidades. Então você tem que saber exatamente aquilo que você é bom. O que você é bom e o que você não é bom. Quais são as suas habilidades e os seus defeitos. Você tem que saber exatamente, porque se você quer alcançar resultados maiores, você tem que fazer coisas maiores. Você tem que desenhar. Então, eu sou muito bom orador. Nossa, eu falo muito bem em público, eu sou muito bom para dar palestra, sou muito bom para convencer as pessoas, eu sou muito bom em apresentar um plano, em fazer uma venda. Legal, essas são as minhas habilidades. Puxa, talvez eu não sou tão bom como líder, eu não sou tão bom para organizar minha equipe, eu não sou tão bom para fazer trabalhos em grupo. Beleza, então você talvez precise desenvolver essas habilidades para alcançar resultados maiores. E aí eu sempre falo, lembre da modelagem que a gente tem também no aspecto da PNL, Programação Neurolinguística, que é quando você vai pegar pessoas que já têm o resultado que eu quero. Então, daqueles grandes sonhos que você definiu, quantas pessoas eu conheço que já têm aqueles grandes sonhos, que já alcançaram aqueles grandes sonhos? E você vai buscar essas pessoas. Quais são as habilidades que ela tem? Quais são os resultados que ela tem? Como ela conseguiu aqueles resultados? E você vai buscar um caminho como aquele. Putz, aquela pessoa que tem aquele resultado que eu gostaria, ela é muito boa líder, ela é muito boa empresária, ela é muito boa em networking, em fazer parcerias. Então, cara, eu preciso desenvolver essas habilidades para que eu possa também alcançar aqueles resultados. Porque essas habilidades foram chave para que ele conseguisse evoluir e dar o salto para chegar onde ele chegou. Então, talvez eu preciso também alcançar essas habilidades, desenvolver isso em mim. Eu preciso investir tempo e dinheiro para treinar essas habilidades, certo? Então, defina quais são essas habilidades e essas habilidades vão ser as suas metas para que você possa. Então, eu preciso desenvolver mais a minha habilidade como líder, como gestor até dezembro de 2022 para que eu possa aumentar meu rendimento em 40%, entendeu? E aí você vai utilizar essas habilidades como parte das metas dos seus grandes sonhos, porque aí se eu aumentar meu rendimento em até 30%, aí eu vou conseguir alcançar meu objetivo maior, que era comprar a casa tal, que era me aposentar, que era dar uma casa para meu pai, e aí você vai buscar aquele objetivo. Para você conseguir resultados diferentes, você precisa fazer coisas de formas diferentes. Não adianta você fazer o que você já está fazendo. Entenda que existe algo melhor e mais fácil, mais rápido para você alcançar os objetivos. Tá? Você não precisa fazer tudo do jeito que você está fazendo. Existe alguma forma mais fácil e mais rápida para você ser mais rápido no seu salto para o seu objetivo. Tá? Um exemplo disso que eu falei para vocês você está hoje no ponto A. Você quer chegar no ponto B. Então, hoje, você trabalha X horas. Então, para você chegar no ponto B, você vai ter que trabalhar talvez Y horas. Talvez 1 hora a mais, 2 horas a mais.
Talvez você hoje converse com tantas pessoas para alcançar o número de captação que você tem. Talvez lá você vai precisar conversar com Y pessoas. Tá? Você tem que conversar com mais pessoas, talvez, para você conseguir aquele resultado que você está buscando. Essa é a sua meta, não é? Então você vai ter que pagar o preço para alcançar ela. Talvez hoje você leia tantos livros por mês. A pessoa B, para ter o resultado B, você vai ter que ler 1,5 a mais. Se você hoje pratica X exercícios físicos, tantos minutos de exercícios físicos por dia, para você chegar no ponto B e você quer ter aquele nível de saúde, aquele nível de satisfação corporal, você vai ter que fazer mais exercícios. Se você hoje faz apenas um curso por ano, talvez para você ter o resultado B, o resultado lá na frente, para você alcançar aquele objetivo, aquela grande meta, você vai ter que fazer mais cursos. E assim você prospecta um X clientes, vai ter que prospectar Y. Se você tem tantos dias de férias, talvez vai ter que ter Y dias de férias. Se você ganha X reais. As férias, por exemplo, é um parâmetro que você fala, pô, cara, eu só tenho hoje 10 dias de férias por ano e eu quero ter 30 dias. Beleza, então você vai ter que se qualificar para obter esses 30 dias. Você vai ter que ser a pessoa B, porque a pessoa A não vai conseguir. A pessoa A, que tem o resultado A, ela só faz o que ela faz e ela só tem o resultado A. Se você quer ter o resultado B, você vai ter que pagar o preço para colher o resultado B, entendeu? E assim você vai seguir todos os demais itens. Se você quer ganhar X reais mensais, você ganha hoje X, você quer ganhar Y. Se você tem X tempo com a família, você quer ter Y tempo. Se você tem uma competência antiga, você vai ter que adquirir uma competência nova. Se você hoje talvez você procrastine alguma coisa, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para você poder chegar num resultado B, né? Substituir essa atividade de hoje para uma nova atividade. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha planejado para vocês. E aqui a tarefa que eu falei para vocês é a vocês escreverem os seus 10 grandes sonhos. Seus 10 grandes sonhos. Vocês vão escrever esses 10 grandes sonhos em um caderno, no mínimo por 21 dias, tá? Para que vocês criem o hábito de fazer isso todos os dias. Recomendo que vocês façam isso durante o resto da vida de vocês. Sempre com foco no resultado. Escrevam suas metas todos os dias, seus 10 grandes sonhos e a sua destrinchando todas as metas. Para que você olhe todo dia e saiba, nossa, eu caminhei hoje a mais para chegar mais perto do meu objetivo do que eu era antes. Estou mais perto do meu resultado do que eu estava ontem. E assim tem que ser. Uma dica, escreva seus 10 sonhos hoje. Amanhã, quando você for escrever, não olhe no dia anterior. Tente escrever de cabeça. E aí no outro dia você escreve de novo de cabeça. No final de 21 dias, você vai ver que cada dia você escreveu todos diferentes. Cada dia foi uma meta diferente. Foram 10 metas, 10 diferentes. Porque você vai se forçar, eu tenho que escrever 10. E você vai mudando. Por quê? Porque você vai ver que você tem foco em talvez 3, 4, 5. Os 4 primeiros são sempre fáceis. Você já está claro, eu quero o carro, a casa, a família. E aí você não lembra mais, o que eu coloquei em 6, em 7, em 8 mesmo? Nossa, como é? A cada dia que você for fazer, você vai lembrar e vai falar, puxa vida, nossa, eu não lembrava. Não olhe para trás, só vá fazendo sem olhar. E todo dia escreva seus 10 grandes objetivos. No final de 21 dias, aí você pode olhar, voltar ao que você escreveu dia após dia. E você vai ver como você escreveu coisas totalmente diferentes. Aquilo que você mais repetiu ao longo dos 21 dias são as suas metas principais. São as metas que você realmente, seu cérebro realmente quer que você alcance, aquilo que realmente vale a pena você correr atrás. Tá? Essa é a dica para vocês. E aí, a recomendação das rodas da vida, faz uma roda da vida hoje. E outra, assim que você conquistar algum dos passos, algum dos grandes objetivos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Dicas de literatura, tá aí, O Cavaleiro Preso na Armadura, tá, do Robert Fisher. Excelente livro. E Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, do Christian Barbosa, tá bom? Minhas recomendações para vocês. Quem quiser saber mais, basta entrar em contato. Um grande abraço para vocês e até mais.